Bem-vindos a Berk, uma ilha onde ser um viking significa ser durão. A masculinidade aqui é medida em músculos, enquanto os dragões você pode derrotar, e no meio de tudo isso a gente tem o Soluço. Ele não é forte como um viking deveria ser, ele não é agressivo. Em vez de um machado, ele prefere um lápis e um caderno. Para sua tribo, especialmente para o seu pai, Soluço é uma decepção. Ele é a personificação da invisibilidade social. Sua sensibilidade torna um estranho em sua própria casa. Você precisa parar de ser você mesmo. Tem que parar com todo isso. Mas você tá apontando pra eu todo. É isso aí. Pare de ser você todo. Quando eu escutei essa frase pela primeira vez, eu não entendi o real significado que ela tinha no filme. Mas isso não fala só sobre a aparência do Soluço, mas fala sobre algo muito mais profundo, que é a forma como ele age, a forma como ele se coloca, a forma como ele percebe o mundo. Ele não é só ignorado. Ele é visto como algo a ser consertado, ele não tem valor na sociedade por conta não só da aparência, mas por conta da forma que ele existe. Muito interessante, porque quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu era pequena e acabou virando um dos meus filmes preferidos de animação. Soluço é um personagem incrível, só que eu não conseguia identificar por que eu gostava tanto dele. Eu pensava quando eu era pequena que eu me identificava com o Soluço porque ele é um personagem que tem uma aparência constantemente criticada, e eu nunca fui uma criança que era feliz ou satisfeita com a minha aparência. Então eu sempre pensei, nossa, eu me identifico muito com o Soluço porque ele passou pelos mesmos problemas que eu em relação à autoestima. Mas não é só algo meramente de aparência, é algo muito mais profundo. Mas o principal tópico que eu queria abordar é que a sensibilidade é muitas vezes vista como um talento, né? Uma dádiva de muitos artistas, de muitas pessoas que trabalham com essa sensibilidade, mas ao mesmo tempo é uma via de mão dupla porque a sensibilidade pode ser um ponto de invisibilidade. Principalmente nesse contexto, né, do filme do Soluço, ele era invisível por conta da forma que ele pensava, porque ele era criativo, ele sempre trazia ideias mirabolantes. A própria ideia no início do filme, quando ele faz uma máquina para capturar um Fúria da Noite, ele tem ali toda uma ideia criativa, um processo criativo, ele fica animado falando sobre as ideias dele e ele é ignorado. A força dele nunca foi a força bruta, a força dele estava na mente, né, nas ideias. Mas é justamente por ser sensível que ele vai ter uma ideia que vai revolucionar toda uma civilização, criando uma trégua entre vikings e dragões. Mas para entender como sensibilidade pode se transformar num poder, a gente precisa entender que sensibilidade não é sentir demais, não é uma emotividade excessiva, na verdade é uma característica neurobiológica bem complexa. Temos a sensibilidade perceptiva, que é a capacidade de notar as sutilezas no ambiente. Em um mundo focado no óbvio, quem vê os detalhes é muitas vezes ignorado, mas é essa percepção aguçada que permite identificar os padrões e soluções que ninguém mais vê. Temos a sensibilidade emocional, que é a profundidade com que as emoções são sentidas. Em culturas que reprimem a emoção, quem sente profundamente é visto como fraco ou instável. Mas é essa intensidade que é combustível para a arte, para a paixão e para a resiliência. Temos a sensibilidade empática, que é a capacidade de sentir o que os outros sentem. Em sistemas baseados na competição, a empatia pode ser vista como uma desvantagem, mas é essa empatia que é a chave para a conexão humana, para a liderança e para a justiça social. E por último, temos a sensibilidade reflexiva, que é uma tendência à introspecção. Em uma sociedade que valoriza a ação rápida, quem reflete demais é visto como hesitante ou muitas vezes improdutivo. A reflexão profunda é a fonte da sabedoria, da estratégia e da inovação. Desde a antiguidade que a sensibilidade é marginalizada por razões sociais, pragmáticas, filosóficas, existem 3 principais correntes do porquê ela é marginalizada. Lógica da sobrevivência em sociedades primitivas e antigas. Em mundos marcados pela guerra constante, escassez de recursos e perigos físicos iminentes, as qualidades mais valorizadas eram a força física, a agressividade e o estoicismo. Em Esparta, por exemplo, a sensibilidade era sistematicamente erradicada através de um sistema educacional brutal. Chorar, demonstrar medo ou compaixão excessiva era sinônimo de fraqueza e uma ameaça à coesão militar. Em Roma, virtudes como gravitas, que eram seriedade, autocontrole, e virtus, coragem masculina, eram supremas. A filosofia estoica, popular na época, pregava a apateia, que é um estado de imperturbabilidade, alcançada pela superação das paixões irracionais, de medo, raiva descontrolada ou luto paralisante, como um caminho para a sabedoria. Nesse contexto, um guerreiro sensível hesitaria em matar. Um líder sensível poderia ser paralisado pela empatia, vista como uma dessas paixões na época, e a sensibilidade era, portanto, vista como um luxo perigoso, uma falha em um mundo que exigia brutalidade para sobreviver. As estruturas de poder e hierarquias sociais. Com o passar dos séculos, a desvalorização da sensibilidade foi codificada em estruturas sociais rígidas, principalmente através dos papéis de gênero. A sensibilidade, a empatia e o cuidado foram categorizados como traços femininos. Isso serviu a um duplo propósito. Primeiro, justificava a exclusão das mulheres das esferas de poder, política, guerra e negócios, pois elas seriam emocionais demais para tomar decisões racionais.
Segundo, reforçavam o ideal de masculinidade tóxica, onde os homens que exibissem traços sensíveis eram vistos como afeminados e fracos, perdendo status social e respeitabilidade. A sensibilidade em um homem era uma traição ao seu papel de provedor e protetor. Mais tarde, a era da razão e a Revolução Industrial celebraram a lógica e eficiência acima de tudo. O trabalhador ideal era aquele que suprimia seus sentimentos e executava tarefas de forma mecânica. A introspecção e a profundidade emocional era vista como empecilhos à produtividade. A sensibilidade como sinônimo de vulnerabilidade. Fundamentalmente, a sensibilidade sempre foi julgada porque ela implica em vulnerabilidade. Ser sensível é ser afetado pelo mundo, é ter a pele fina, estar aberto às impressões e aos impactos da vida. Em sociedades que valorizam a invulnerabilidade como sinal de força, ser vulnerável é ser fraco. A pessoa sensível é mais propensa à dor emocional, à melancolia e à angústia existencial, pois processa o sofrimento com maior intensidade. Historicamente, em um mundo que não possuía a linguagem ou as ferramentas para lidar com a saúde mental, essa predisposição era vista não como uma forma profunda de experimentar a vida, mas como uma falha, uma doença da alma a ser curada ou escondida. Pense em Nicolau Copérnico. Num tempo em que a Igreja e a ciência dogmática colocavam a Terra no centro do universo, uma visão geocêntrica que perdurava por mais de 1000 anos, Copérnico, com a sua sensibilidade observacional e reflexiva, questionou o óbvio. Ele não aceitou a verdade imposta sem antes submetê-la à sua própria percepção aguçada dos movimentos celestes. Sua teoria heliocêntrica não foi apenas uma revolução científica que realocou a Terra para uma posição periférica no cosmos, mas um ato de coragem intelectual nascido de uma percepção sutil que desafiou séculos de crenças estabelecidas. Ele foi invisível para muitos por um tempo. Sua obra publicada póstumamente por medo de represálias, mas sua visão mudou para sempre nossa compreensão do cosmos e abriu caminho para a ciência moderna. Sua sensibilidade perceptiva permitiu-lhe ver um universo mais complexo e verdadeiro, assim como o soluço viu um dragão e não um monstro. Pense também em Vincent van Gogh. Rejeitado em vida, incompreendido, lutando contra a pobreza e a doença mental, sua sensibilidade emocional e perceptiva o levou a pintar o mundo não como ele era visto pela maioria, mas como ele o sentia em sua alma. Suas cores vibrantes e pinceladas intensas não eram meras técnicas, eram a expressão visceral de uma alma profunda, que via beleza e angústia onde outros viam apenas o comum. Ele sentia a dor do mundo e a transformava em arte. Sua invisibilidade social e sofrimento pessoal não impediram de deixar um legado artístico que hoje é universalmente celebrado como um dos maiores da história, provando que a sensibilidade, mesmo antes da tormenta, pode ser a fonte de uma criatividade sem igual e de uma conexão profunda com a essência da vida. Assim como o soluço encontrou uma forma única de se comunicar com Banguela, Van Gogh encontrou na arte uma linguagem para sua intensa sensibilidade emocional, transformando sua dor em beleza eterna. Pense também em Rosa Parks. Em um ônibus segregado, num sistema que desumanizava milhões de pessoas, a sua sensibilidade empática e seu profundo senso de justiça fizeram ver a dignidade humana onde a sociedade impunha a segregação e a humilhação. Seu ato de não ceder ao assento a um branco não foi um gesto impulsivo ou de rebeldia vazia, mas foi a culminação de uma sensibilidade moral que se recusava a aceitar a injustiça. Ela não era uma líder militar ou uma política carismática, mas a sua inquietude, sua firmeza e sua convicção, nascidas de uma sensibilidade moral inabalável, acenderam a chama de um movimento que mudou a história dos direitos civis nos Estados Unidos. Sua invisibilidade como mulher negra comum foi quebrada pela força silenciosa e poderosa de sua convicção, provando que a empatia e a sensibilidade podem ser as maiores armas contra a opressão. Ela, como soluço, não usou a força bruta, mas a inteligência emocional e a coragem de sua sensibilidade para desmantelar um sistema injusto. E é exatamente isso que acontece com o soluço. Seu ponto de virada não é quando ele se torna um viking invisível, mas quando ele abraça a visão que sua invisibilidade lhe proporcionou. Onde todos viam um monstro, o soluço viu medo. Onde todos viam um inimigo, ele viu um ser vivo. Sua sensibilidade, a causa de sua invisibilidade, se torna sua maior ferramenta. Ele não age, ele observa. Ele não impõe, ele se conecta. A invisibilidade se transforma em visão. Ele começa a ver o mundo como ninguém mais em Berk conseguia. Seu momento de virada é um eco poderoso desses soluços da vida real. Ele tem finalmente a chance de provar seu valor, de finalmente se tornar o viking que todos esperavam, o guerreiro que mataria o dragão mais temido de todos, um Fúria da Noite. Mas ele não consegue. E é nesse não conseguir que reside sua maior força. Assim como Copérnico não conseguiu aceitar o modelo geocêntrico, Van Gogh não conseguiu pintar de forma convencional e Rosa Parks não conseguiu ceder seu assento, Soluço não conseguiu agir contra sua própria sensibilidade. Onde todos os outros vikings viam um monstro a ser aniquilado, Soluço viu medo. Ele viu um ser vivo, assustado, ferido e preso. Sua sensibilidade perceptiva notou a dor do dragão, e a sua sensibilidade empática o impediu de desferir o golpe final. Em vez de usar a força bruta e a violência esperada, ele usou a compaixão. E ao libertar o dragão, ele não estava apenas libertando Banguela, ele estava se libertando das expectativas opressoras. Este é o poder da sensibilidade em ação. Não se trata de fraqueza, mas de observação aguçada, paciência e uma profunda capacidade de conexão.
Soluço não tenta dominar o Banguela, ele o estuda. Ele aprende seus comportamentos, seus medos, suas necessidades, suas formas de comunicação. Ele não impõe sua vontade, ele constrói uma ponte de confiança mútua. Ele transforma um inimigo mortal no seu melhor amigo, no seu parceiro mais leal, através da compreensão e do respeito. Essa é a verdadeira revolução de Soluço. Uma revolução que Van Gogh expressou em suas pinceladas, Copérnico em suas equações e Rosa Parks em sua atitude de mudar o mundo. Todas as pessoas têm algum nível de sensibilidade ou manifestam sua sensibilidade de formas diferentes, mas eu acho que ela pode se tornar um problema quando você se sente inadequado em algum lugar. Assim como aconteceu com o Soluço, é um estado de melancolia, vem uma angústia, você não sabe diretamente de onde é a raiz desse sentimento, mas você sente que você tem um vazio, que você não tem algum pertencimento. Você não pertence a algum lugar, você não pertence a algum grupo, você sente que o que você percebe as outras pessoas não percebem. E como o ser humano é um ser social, né, já dizia Aristóteles, a gente precisa conversar, a gente precisa que alguém sinta empatia com o que a gente está pensando, falando. E quando isso é simplesmente invisibilizado, isso degrada totalmente a nossa humanidade. A jornada de Soluço pode ser lida sob uma perspectiva psicanalítica profunda, revelando os mecanismos de formação da identidade e a superação de traumas. Ele nasce em um mundo que o rejeita por ser diferente, onde sua sensibilidade é confundida com fraqueza e sua individualidade é suprimida. O olhar do pai, estoico, figura de autoridade ideal de masculinidade viking, funciona como um espelho que nega sua completude, produzindo uma ferida narcísica profunda, pois Soluço tem a construção de sua autoimagem, ou seja, o jeito que ele vê a si mesmo, de forma coletiva, com base nas acusações alheias sobre o que é ou não deveria ser. Soluço, desde cedo, é confrontado com a mensagem de que não é suficiente, de que precisa parar de ser quem é para ser aceito. Essa pressão para se conformar é a mesma que tentou silenciar Copérnico, marginalizar Van Gogh e oprimir Rosa Parks. Essa ferida o leva ao que Freud chama de narcisismo secundário, a busca incessante por validação externa para reparar essa falta interna. Soluço tenta, de todas as formas, provar seu valor através de invenções, do desejo de ser visto e aceito por sua tribo. Ele anseia por conquistar o olhar que sempre o invalidou. Mas é ao encontrar Banguela que esse ciclo de busca por aprovação externa se rompe de forma dramática. Banguela não julga, apenas o aceita, permitindo que Soluço veja um reflexo mais autêntico de si mesmo. Nessa ótica, Banguela, um monstro temido e odiado pelo pai e por toda a tribo, torna-se um espelho simbólico do inconsciente de Soluço. Tudo aquilo que é reprimido, diferente, monstruoso aos olhos da sociedade, mas que na verdade é parte essencial de sua própria natureza. Ao escolher poupar e posteriormente se conectar com o dragão, Soluço realiza um gesto profundamente psicanalítico. Ele acolhe o estranho, o reprimido, o monstro dentro e fora de si. É o momento que sua sensibilidade, antes negada e vista como vergonha, torna-se um instrumento fundamental para o encontro genuíno e transformador. É a aceitação do seu eu mais profundo, antes rejeitado. Nesse gesto de aceitação e conexão, Soluço inicia um processo de cura narcísica. Ele aprende a se ver não mais pelo olhar distorcido do pai ou pelas expectativas da tribo, mas pelo reflexo do dragão. Um reflexo que o reconhece sem exigir perfeição, que o aceita em sua totalidade. Freud dizia que a superação do narcisismo excessivo ocorre quando o sujeito é capaz de investir libido nos outros, de amar fora de si. É exatamente o que o Soluço faz. Ele ama Banguela, os dragões, e por meio desse amor e dessa nova perspectiva, ele transforma o mundo ao seu redor, começando por sua própria identidade. Ele se torna o self verdadeiro, livre das amarras das expectativas externas, assim como os soluços da vida real encontraram sua autenticidade ao seguir suas percepções únicas. A sensibilidade, portanto, não o enfraquece, pelo contrário, o humaniza e o empodera. Ela o torna capaz de perceber nuances, de criar pontes onde antes havia abismos, de transformar medo em cuidado e ódio em compreensão. Soluço não venceu o mundo pela força bruta. Ele o escutou, ele o compreendeu em sua complexidade. E é justamente por isso que o mundo mudou ao redor dele, adaptando-se à sua visão mais sensível e inclusiva. Sua sensibilidade foi a chave para a verdadeira liderança e inovação. Ser sensível não é uma sentença de invisibilidade eterna. É um campo de treinamento. É na quietude da sua percepção, na profundidade de suas emoções, na força da simpatia que você está desenvolvendo as ferramentas para ser o próximo a mudar o mundo. Ser sensível é realmente um poder. Cara, eu sou muito fã também de quadrinhos de super-heróis no geral, e sensibilidade é um dos maiores poderes que são subjacentes a vários heróis aí. A gente tende a pensar em poderes tipo psíquicos, poderes de força bruta, poder de voar. Mas, cara, sensibilidade é um poder, assim, primordial. Acho que é um poder base, assim, de todo herói. E o Soluço, ele tem isso como poder primordial. Muito interessante falar que também, atualmente, a gente não é incentivado muito a sensibilidade, porque sensibilidade é algo que remete à introspecção, né? A momentos de pensamento de você com você mesmo. E como a gente vive hoje na hipermodernidade, né? A era do audiovisual, do imediatismo, dos vídeos curtos, da interatividade a todo instante, da gente se expor o tempo todo nas redes sociais,
a gente acaba tendo poucos momentos de introspecção às vezes, porque a gente tá expondo nossos pensamentos o tempo todo, e a gente tem poucos tempos que a gente realmente elabora o que a gente tá pensando. Porque realmente, para ser sensível, a gente precisa ter momentos de introspecção também, de pensar com a gente mesmo e de elaborar os pensamentos dentro da gente para eles amadurecerem e realmente saírem lapidados, pra gente realmente poder trazer uma ideia inovadora que possa transformar o mundo. A leitura, por se tratar de um ato individual, corrobora a introspecção e, consequentemente, a sensibilidade. E um estudo da USP comprovou que a leitura de ficção pode melhorar a capacidade de sentir empatia. No Brasil, no entanto, temos um cenário adverso à leitura e a população não possui esse hábito em sua rotina. Isso se deve principalmente à substituição da leitura por outros tipos de conteúdo, como vídeos curtos, plataformas digitais, jogos online e outros tipos de atividades. Soluço não realizou uma revolução em Berk do nada. Ele sempre foi um personagem interessado e curioso e buscava na leitura fundamentos para poder questionar e elaborar suas ideias. Inclusive, na história original de Cressida Cowell, a autora da história de Como Treinar Seu Dragão, Soluço sempre foi um personagem que leu e estudou sobre os dragões. Como Treinar o Seu Dragão é um filme que pode ser estudado e pode fundamentar tantos temas importantes e relevantes, que realmente... Mas é isso, né? Eu sou muito fã do filme Como Treinar Seu Dragão. Eu sempre quis fazer um videozinho no YouTube em formato de web documentário, porque eu adoro falar sobre essas coisas. Eu espero que vocês gostem. Provavelmente só os meus amigos vão estar vendo esse vídeo no canal. Gente, se inscrevam no meu canal, deem like, comentem o que vocês acham. Será que eu continuo essa saga?